Bom dia, meu povo, né? Terceirão. Primeiro, deixar aqui o meu agradecimento para todos vocês, pelas aulas, pela participação de todos. A gente vai falar um pouquinho da questão da multidisciplinaridade nas questões do Enem. Isso é uma coisa bem acentuada, que já vem acontecendo há bastante tempo. Na área de humanas, isso é muito evidente, tá? Como a minha especialidade é geografia, é história também, eu vou mostrar isso para vocês a partir das questões do Enem, né? Vou mostrar para vocês que quando você vai fazer uma questão do Enem na área de humanas, vocês têm que ter em mente que ela pode estar na geografia, ela pode estar na história, ela pode estar na sociologia, na filosofia, mas tenham sempre em mente, o enunciado da questão não é só para uma matéria específica. Até um tempo atrás, as questões do Enem, elas vinham divididas em história, geografia, sociologia, filosofia, agora ela vinha em humanas, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou falando de humanas, eu estou falando de todas essas áreas em conjunto. Especificamente em geografia, ela vem as questões não só na área de humanas, tá? Existem questões, por exemplo, de geografia, que ela vem junto com biologia e com matemática. E é isso que eu vou mostrar para vocês, e é isso que a gente vai analisar nessas questões, e de física também, tá? Então, quando você bate o olho numa questão de geografia, por exemplo, ela não vai ter só geografia, tá? Emerson, vamos dar uma passadinha aí para a gente poder analisar a primeira questão que eu quero mostrar para eles. Então, por exemplo, essa questão aqui, eu vou mostrar duas questões para vocês, tá? Eu vou mostrar uma questão do Enem de 2018 e eu vou mostrar para vocês uma questão do Enem de 2019. Essas duas questões, elas foram questões bastante analisadas, né, pelos professores que corrigiram a prova de geografia. É por isso que a gente fala de habilidades, tá? E por isso também que a matéria de geografia, ela é extremamente versátil, né? Não foi à toa, por exemplo, que eu entrei para dar aula junto com o Kleber, de física, porque a gente teve uma habilidade em comum, que foi a questão da tecnologia, do 3G, dos satélites, da telefonia, né? Então, isso é para vocês verem como que a geografia, por exemplo, ela é versátil, né? A geografia, ela nasceu dessa versatilidade, da observação e da transformação do espaço. Então, por exemplo, essa questão que está aqui é uma questão que os professores corretores de geografia em 2018 martelaram pra caramba, tá? Por quê? Porque é uma questão que mostra um gráfico, né? E aí, gráfico a gente vai ver em geografia, a gente vai ver em matemática, a gente vai ver em física, tá? Então, esse gráfico mostra o tempo de chuva, né, a quantidade de horas que ficou chovendo num determinado local, e na outra barra, a quantidade de chuva que caiu, que é em milímetros, que é a precipitação. Então, a pergunta, ela é muito clara. Ela fala assim, ó, a dinâmica hidrológica, ou seja, de chuva, expressa no gráfico, demonstra que o processo de urbanização promove, tá? Então, o que acontece? Um determinado local, uma cidade, choveu, tá? 12 horas. Em 12 horas choveu 90 milímetros. É chuva pra caramba,
tá? Chover 90 milímetros em 12 horas numa área urbana é chuva pra caramba, tá? O outro, as linhas pontilhadas, choveu 15 horas, 70 milímetros numa área não urbanizada, no campo, na área rural, onde só tem vegetação, tá? Então, essas são duas coisas que vocês têm que analisar, são duas coisas que vocês têm que ver, ok? Pois bem, o que acontece? Aqui do lado tá as perguntas. Então, eu tenho a urbanização, ela está pedindo exclusivamente a urbanização, ela quer saber da urbanização, ela não quer saber das áreas não urbanizadas. Então, ela está perguntando assim, A redução do volume dos rios, B, a expansão do lençol freático, C, a diminuição do índice de chuvas, D, a retração do nível dos reservatórios, ou seja, os reservatórios de água diminuíram, e E, a ampliação do escoamento superficial. Ou seja, o que aconteceu na área urbanizada com essa quantidade absurda de chuva que caiu? Essa é a pergunta. Tá? Então, é uma pergunta que a gente trabalha geografia, é uma pergunta que a gente trabalha biologia, é uma pergunta que a gente trabalha matemática, é uma pergunta que a gente trabalha física. Professor, isso é normal nas questões do Enem? É. Vocês vão encontrar isso na maior parte das perguntas do Enem, tá? Essa multidisciplinaridade, essa multiplicidade de habilidades. Então, você não vai encontrar, por exemplo, numa questão de Enem, ele está com o microfone aberto, dá uma fechadinha, por favor. Você não vai encontrar numa questão de Enem uma pergunta assim, qual é a capital da Bahia? Não vai ter uma pergunta direta, assim. Não vai ter uma pergunta em que a questão ela vai estar relacionada com a aula, com a matéria específica. Ela vai estar relacionada com a matéria específica, mas vai ter, por exemplo, 2 ou 3 outras matérias. 2 ou 3 outras habilidades para poder trabalhar essa questão. Então, é isso que vocês têm que perceber. Isso vai acontecer em humanas, isso vai acontecer em exatas, isso vai acontecer na área de linguagens. E quando vocês forem fazer a redação, uma coisa que é importante, independente do tema que vocês trabalhem, é trabalhar essa questão das informações, da multidisciplinaridade de informação, independentemente do tema. Tá? Isso é uma característica do Enem. É por isso que nas escolas públicas e nas escolas particulares, você tem essa questão das habilidades. É por isso que esse ano, nós de humanas, nós batemos bastante na questão de vocês perceberem que as habilidades, elas são interligadas, uma com a outra. É por isso que muitas vezes eu aparecia na aula do Emerson, o Emerson aparecia na minha aula, eu na aula do Rei, e a gente batia muito na tecla disso. Isso vocês já viram em sociologia, isso vocês viram em filosofia, por exemplo, na aula sobre África, que o Rodrigo bateu sobre a questão da liberdade, né, quando a gente viu escravidão. Então, é uma coisa que vocês têm que observar, tá? Essa questão aqui é um exemplo disso, bem claro, tá? Por quê? Porque é essa variação de habilidades, uma habilidade não é só exclusiva de geografia. Eu tenho aqui leitura de gráfico, tá? Emerson, segue para frente para a gente poder dar uma olhadinha na qual é a questão correta dela. Vamos lá. A questão correta, para quem aí fez mentalmente, era a questão E. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Nas áreas urbanas, a gente tem uma ampliação do escoamento superficial. Ou seja, a água, quando cai nas cidades, ela não infiltra no solo. O solo não absorve, como acontece nas áreas rurais, onde tem vegetação. Então, o que acontece? O concreto, o asfalto, ele retém, ele cria uma barreira e faz com que a água da chuva não entre
né, o solo não absorva, né? O concreto e o asfalto não deixam, é uma barreira. E aí o que acontece? O escoamento superficial, né, o escoamento da água, ele vai se espalhar pela cidade. Quando a gente não tem os bueiros limpos e há excesso de asfalto, o que acontece? Inunda, tá? A cidade inundada. Então a gente sabe, nós que moramos em cidades grandes, na Praia Grande, por exemplo, ou em Santos, São Vicente, São Paulo, ou na maior parte das grandes cidades brasileiras e nas médias, por causa do excesso de asfalto e de concreto, a água não infiltra no solo, então inunda. Então, isso é um problema urbano. Quando a gente estuda a urbanização, que a gente vê os problemas urbanos, né, além das moradias precárias, dos assaltos, da poluição, o problema do escoamento superficial é muito claro, né? Então, isso também é uma questão que a gente vê, quem for fazer aí arquitetura, engenharia, vai ver a questão do escoamento superficial nas grandes cidades, da urbanização, que também é estudado nessas áreas, né? Ou engenharia ambiental, biologia, né? Isso também está ligado às doenças, né? Porque essa água que, ao invés de ser absorvida pelo solo, ela fica, tá? Ilhas de calor também, porque aumenta a quantidade de chuvas, tá? Então, por exemplo, a previsão que vai acontecer agora em janeiro para São Paulo, por exemplo, para o estado de São Paulo, principalmente para a capital e o litoral, é um aumento significativo das chuvas, por causa das ilhas de calor. E a gente sabe que as cidades, elas não comportam grandes quantidades de chuva. 90 milímetros, por exemplo, é um absurdo de chuva. Em termos de escoamento superficial, então, sem chance. Então, vai alagar, as pessoas vão entrar em contato com essa água que é suja e aumenta os casos de doenças também, tá? Então, é uma questão que ela dialoga com várias outras. Ela dialoga com matemática, com biologia, com geografia, com urbanização, com arquitetura, com urbanismo, com várias disciplinas, não é só uma, né? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ficar bastante ligado. Professor, é só na área de humanas que tem isso? Não. Eu já vi dialogar na área de exatas, eu já vi dialogar na área de linguagens. Então, isso é uma constante nas provas do Enem. Uma questão de matemática não é só matemática, ela tem outras habilidades impostas. Uma questão de geografia não é só geografia. Uma questão de história, de sociologia, de filosofia, uma questão de língua portuguesa, ela não está implícita só a matéria específica. Ela tem outras matérias, ela tem outras habilidades. Isso é uma constante, isso é extremamente comum nas provas do Enem. Então, você vai ler lá uma questão de linguagem, você fala, pô, peraí, o professor de sociologia, de geografia, estava falando sobre esse assunto. Você vai ver uma questão de história, uma questão de geografia, peraí, isso aqui eu dei uma olhada em matemática, quando o professor deu aquele gráfico e tal, para a gente analisar, ou o professor de física. Isso é comum, gente, não assustem. Tá? As provas do Enem têm essa característica. É por isso que as escolas, elas mudaram, elas trabalham agora por habilidade. Agora, com o novo ensino médio, então, vai ser muito comum, extremamente comum. Por isso que em geografia eu trabalho com vocês com várias coisas diferentes, tá? Emerson, põe a próxima questão para a gente ver. Essa questão aqui é uma questão do Enem do ano passado. Eu mostrei uma de 2018, agora tem aqui uma de 2019, tá? A fonte, que é importante, tá? A Maria Leia Salgado Laboriou, eu tive aula com ela na Unicamp, ela é craque de estudos da Terra, tá? Tem um livro dela, esse livro, História Ecológica da Terra, eu tenho ele aqui em casa, autografado pela Maria Leia, tá? É um tema que sempre cai, em qualquer Enem, em qualquer vestibular, sempre cai os livros dela, tá? Vocês podem baixar esse livro pela internet, que tem em PDF, e aí tá falando um pouquinho, por exemplo, de clima,
tá? Essa é uma questão que fala de clima, de desertos, tá? Ainda mais agora que a gente está falando de mudanças climáticas, que pode ser um tema também de redação, essa questão aqui, ela é super atual, super recente, tá? Ilhas de calor e por aí vai. Então aqui, ó, nas áreas vermelhas do mapa são os desertos. Nas áreas amarelas, os semidesertos, né, os semiáridos. No Brasil, nós só temos uma área semiárida, que é a Caatinga, no interior do Nordeste. E aí a pergunta, ela diz assim, por que, tá, que em todos os lugares tem deserto e no Brasil não tem? Por que que a Caatinga é semiárida? E nos outros lugares eu tenho semiárido junto com deserto. Por que que no Brasil eu tenho só semiárido e não tenho deserto? O que acontece especificamente no Brasil? Né? Em todos os lugares do mundo eu tenho as duas áreas, eu tenho deserto e semideserto. No Brasil eu só tenho semideserto. Qual é a particularidade específica do Brasil para eu não ter deserto? Essa é a pergunta. Eu lembro da Maria Léa Laboriot falando disso aqui em sala de aula até hoje. Isso já vai mais de 20 anos, né? Então vamos lá. Vai, Emerson, vai para frente. Então o que acontece? A pergunta, ela é específica. Ela diz assim, ó: se o Brasil não tem deserto e só tem semideserto por causa da influência das áreas florestais. Principalmente duas perguntas, duas áreas úmidas. A Mata Atlântica, que passa aqui na nossa cara todo dia, a gente acorda de manhã e olha para a Serra do Mar, a gente vê a Mata Atlântica, que vai, né, desde o Paraná até o Rio Grande do Norte e passa pelo Nordeste inteiro, e a gente tem a floresta amazônica. Então, o que acontece? Essas duas áreas, a Mata Atlântica e a floresta amazônica, durante 4 meses do ano, ela manda a umidade para o semiárido, para a Caatinga nordestina. Por que não é deserto na Caatinga? Porque chove durante 4 meses. Porque se não fosse essas duas florestas, a Caatinga nordestina seria uma área de deserto, tá? Como é o deserto do Saara, como é o deserto do Kalahari, como é tantos outros desertos. Então, olha a importância de você preservar essas florestas. Por quê? Porque se não fosse elas, a Caatinga nordestina seria um deserto, como outro qualquer, porque não haveria chuva lá. Tá? Então, durante 4 meses do ano, chove na área da Caatinga por causa da influência dessas duas áreas úmidas, tá? Que mandam, tá? Que formam, né, correntes de chuva diretamente para as áreas do Nordeste, para o interior do Nordeste. É importante até não só para o Nordeste, é importante isso para São Paulo. Porque, por exemplo, agora, em janeiro, a maior parte das chuvas que vão acontecer aqui são de massas de ar que vêm lá da floresta amazônica e descem e formam um corredor direto aqui para São Paulo. Então, até nós, aqui em São Paulo, somos influenciados pelas correntes úmidas lá da floresta amazônica, a mais de 2.000 quilômetros de distância daqui. Então, aí é outra pergunta que trabalha com outras habilidades, né? Com climatologia, com biologia, com ecologia, com geografia, né? Então, a influência das florestas úmidas, ela é importante porque elas regulam o ciclo de chuvas no Brasil inteiro. E principalmente na única área que não é deserta por causa disso. Tá? Porque, por isso que a Caatinga ela é semiárida, né? Porque se fosse árida, ela seria deserta e ela não teria chuva durante o ano inteiro, tá? Então, olha a importância da gente saber várias habilidades diferentes, de estudar o ciclo da chuva, de estudar a localização das florestas, porque no Brasil elas influenciam. Aqui no Brasil, principalmente, tá? Aqui em São Paulo a gente é influenciada por causa disso.
né? A urbanização, ela tem que levar em conta a quantidade de chuvas, dependendo da estação do ano. No verão, é da Amazônia. No inverno, é por causa das massas de ar fria que vêm lá da Argentina e chegam aqui no litoral. Tá bom, gente? Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem analisar uma questão no Enem, não importa de que área seja, tá? Eu estou trabalhando com humanas porque é a área que eu tenho mais habilidade, é a área que eu tenho mais facilidade. Vocês percebam isso, vocês percebam a multidisciplinaridade. Vocês percebam que quando vocês estiverem lendo uma questão, ela não vai estar falando especificamente só daquela matéria ou daquela área. Ela vai estar trabalhando com outras áreas, tá? A de humanas, ela é muito clara isso. Ela é muito evidente isso, ela é latente, tá? E o Enem, ele faz isso de propósito mesmo, para ver que você não tem conhecimento só naquela área específica. Para ver como é que está o teu conhecimento, por exemplo, de gráficos, o teu conhecimento da área de biológicas, o teu conhecimento de multiáreas, de multitarefas, para ver se engloba o teu conhecimento universal, tá? E isso é, por exemplo, uma coisa bastante comum que eles resgatam do início da universidade, né? A universidade, ela foi criada lá na Europa, lá no período medieval, exatamente abrangendo as várias áreas, né? Então, quando, por exemplo, você ia para uma universidade na Europa, no período medieval, você estudava geografia, filosofia, astronomia, matemática, direito, né? Exatamente por quê? Para ver a sua gama de conhecimento, né? A totalidade do conhecimento, e não uma coisa específica só, tá? As questões do Enem, elas trabalham desse jeito, para ver como é que está o teu conhecimento, não só em uma área, mas em várias áreas diferentes, para você ligar as coisas que vêm acontecendo para a questão específica que eles estão pedindo. Tudo bem, povo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Percebido essa questão multidisciplinar, essa questão de várias habilidades numa só questão, tá bom? Eu queria agradecer muito vocês, eu queria agradecer a dedicação de todos, e tenho certeza, cada um de vocês vai conseguir realizar aquilo que está querendo, tá bom?